Olá, você acompanha agora o Diálogo Brasil. Nós vivemos no país com o maior potencial de recursos naturais para o turismo no mundo, de acordo com o último estudo do Fórum Econômico Mundial. Mas o Brasil perde posição no ranking de competitividade no setor quando o quesito é o ambiente de negócios, a segurança, a saúde e a higiene. O número de visitantes estrangeiros está aumentando, mas ainda é pequeno se comparado ao de outros países. Para falar sobre as medidas para incrementar o turismo no Brasil, estão aqui o presidente da Embratur, Vinícius Lumertz, e também o presidente da Associação Brasileira de Resorts, Luigi Rotuno. Obrigada pela presença, bem-vindos. O Brasil, com todo o potencial, vamos destacar primeiro os potenciais para trazer o problema à tona. O que você elencaria para a gente das melhores coisas que o Brasil tem a oferecer para o turista? Eu acho que a melhor coisa que ele tem para oferecer é o próprio brasileiro. O brasileiro, ele é o maior potencial do seu próprio país. Isso não é só uma gíria, mas o potencial que o brasileiro tem na empatia, no contato com o turista, ele é uma coisa única ao mundo. Junto com os recursos naturais, as belezas que nós conhecemos e tudo mais, mas nós precisamos identificar e valorizar muito mais a nossa capacidade, o DNA turístico do brasileiro. E falta a gente identificar essa capacidade, valorizar mais? Eu acho que identificado dentro do universo do turismo está, né? Talvez uma das falhas do movimento do chamado trade do turismo, que envolve inclusive bancada de turismo, é que o assunto é muito falado entre convertidos. Tem havido uma dificuldade de levar isso para além, para mostrar e transformar isso numa agenda política. Nós vamos ter eleições no ano que vem, mas se nós olharmos as eleições dos últimos anos, salvo lugares como Gramado, Foz do Iguaçu, Fortaleza, alguns lugares do Brasil, em geral, o turismo não é colocado na discussão política. Uma vez que ele não vem à tona na discussão política eleitoral, numa democracia de massas, onde a plataforma é o discurso, é o que se falou que se ia fazer, como não há uma base eleitoral forte no turismo, bem estabelecida, que seja proporcional ao seu tamanho, que fica de lado, né? Ele, na hora da execução, ele é superado por outras prioridades, como saúde, educação e segurança, quando, na verdade, ele tem a condição de pagar essa conta ou ajudar, já está pagando e poderia pagar muito melhor as contas nacionais através de impostos e empregos. Vamos ver uma reportagem que a gente preparou aqui sobre o tema. 2 anos depois de sediar a Copa do Mundo, atraindo visitantes de mais de 200 países e em pleno ano de Olimpíadas no Rio de Janeiro, o Brasil investiu apenas 17 milhões de dólares no turismo. O México investiu quase 24 vezes mais, a Colômbia 6 vezes mais, a Argentina cerca de 5 vezes mais. A indústria de turismo brasileira é a 10ª maior do mundo, mas representa apenas 9% do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma das riquezas produzidas no país. Insegurança, crise econômica, corrupção, ameaças de doenças como dengue e zika pesam contra a imagem do Brasil no exterior. Mas o Cristo Redentor, as Cataratas do Iguaçu, a Amazônia e a Chapada Diamantina estão entre os destinos mais conhecidos no planeta. O país tem o maior potencial turístico em recursos naturais e é o 8º do mundo na área de patrimônio histórico. São muitas as possibilidades de crescimento no setor. Em abril, o governo federal lançou o programa Brasil Mais Turismo, que tem metas ambiciosas. Uma delas é praticamente dobrar até 2022 a vinda de turistas estrangeiros, justamente em relação ao ano passado, quando os Jogos Olímpicos ajudaram a trazer 6 milhões e 800 mil visitantes, pouco mais do que a Argentina atraiu no mesmo ano. Em relação à receita gerada, a ambição é ainda maior, passar dos atuais 6 bilhões de dólares por ano para 19 bilhões de dólares. Bastante número que a gente viu aí, né? E números que comprovam a importância do turismo para o Brasil. A gente ainda não entendeu que economicamente o turismo ele pode melhorar a situação que o Brasil está hoje? Não, acho que não. Acho que realmente o turismo não é considerado como uma indústria.
né? Ela é uma parte de serviços, né? Tanto que vocês divulgaram um número de 9% do PIB, quando eu ficaria muito feliz se esse número fosse sempre divulgado dessa forma, porque quando a gente fala em parte do PIB em recursos diretos, aí vai em 3,5%, mas se a gente calcula os indiretos e derivados do turismo, a gente chega a 9 até 10%. Então, realmente tem essa dificuldade de enxergar o tamanho da indústria de turismo e as vantagens desse tipo de indústria. É uma indústria que não polui, é uma indústria que trabalha com a felicidade das pessoas, então isso em si já é extremamente positivo e que talvez vive na sombra do agronegócio, do desejo de ter uma indústria diferente, automotiva e tudo mais, e a gente não está conseguindo criar o nosso espaço. Agora, diante de uma situação que ele coloca, né, de ser uma indústria, não é tratado como tal, ela, digamos, pelo que você me relatou, ficaria preterida a outros interesses políticos e econômicos do país, mas diante de uma crise econômica que a gente vive, que se fala da necessidade de geração de emprego, são mais de 13 milhões de desempregados hoje, e se você tem um potencial onde você pode investir para gerar esse emprego, não há alguma coisa errada se não há investimento nessa área para que ela cresça? Onde é que está aí faltando o ponto? O turismo... Vamos pegar o caso do Brasil e suas vantagens naturais, as chamadas vantagens comparativas. Aquilo que é nosso, né? Aonde nós podemos ser ou somos número 1 no mundo. Nós perdemos um pouco o bonde da história na indústria, precisamos recuperar esse espaço na indústria. Na globalização, no sentido do chamado global sourcing, da integração das cadeias produtivas. Mas nós não erramos no agribusiness. Nós estamos integrados internacionalmente, o comprador está lá fora, tem tecnologia fora, tem tecnologia aqui, tem terra, tem espaço. Existe um outro campo parecido com o do agribusiness, da agricultura, onde nós temos um potencial número 1 no planeta. Esse do agribusiness está acontecendo, mas há 30, 40 anos atrás, nós éramos importadores de alimentos. Hoje nós somos exportadores e disputamos com os Estados Unidos os 2 maiores exportadores de alimentos do planeta. E nós vamos vencer essa batalha. Nós vamos ser maiores exportadores que os norte-americanos por uma questão de clima. Somente no turismo nós temos uma condição de fazer esse mesmo esforço, esse mesmo exercício, atuando, como aqui, de alguma maneira, o Luigi tocou, em 52 a 53 setores diferentes da economia brasileira. É aqui que nós faremos a diferença. E mais, nós vamos ver nos próximos anos, mais da metade das profissões existentes, não só no Brasil, no mundo, mas aqui no Brasil, nós vamos ver profissões desaparecerem pela automação industrial. E algumas no turismo. Mas nós poderemos gerar esses empregos no turismo. Não no agribusiness, porque o agribusiness está no campo e limitado. É nesse campo da indústria criativa, dos ambientes lúdicos, artes plásticas, música, nesse campo é que acontecerá o Brasil à frente. O que nós estamos fazendo hoje é perdendo tempo, mas a história do Brasil de perder tempo, Catiuxa, não é de hoje, né? Nós vemos cumprindo o papel de desenvolver o país. Ao longo do tempo nós devemos fazer isso, mas são voos de galinha, são custos enormes para carregar nas costas de uma economia totalmente ineficiente, de um corporativismo enorme nesse país, de juros altíssimos, impostos altíssimos, de um custo Brasil que nos coloca como primeiro potencial natural, mas quando nós pegamos a lista de 140 países, nós somos o 100º, 30º pior para montar um negócio em turismo. Parques naturais, Estados Unidos tem 300 milhões de visitantes. Nós estamos abrindo agora, esse governo está abrindo agora a licitação de parques, mas só tem 7 milhões ainda. E aonde? 7 milhões de visitantes contra 300 milhões. E abrindo, nós teríamos condições de bater os Estados Unidos, né? Bater a Austrália, bater a Nova Zelândia, talvez até a África do Sul, que tem parques. Um parque só tem o mesmo número de visitantes dos parques brasileiros, que são esses concessionários. Isso vale para marinas, para portos turísticos, para cidades históricas, todas travadas pelo próprio Estado, pela questão do licenciamento ambiental esdrúxulo, confuso, com choque jurídico, insegurança jurídica, ambientes dificílimos para implantar um resort. Eu não sei, a implantação de uma marina, de um resort no Brasil, há quem diga, eu vi isso do Guilherme Paulo da CVC, na parte de resorts, você pode confirmar que leva 12 anos. Uma marina, mais do que isso. Há de destacar que é importante que se tenha um licenciamento ambiental, que seja tudo feito sem prejudicar. Mas no mundo inteiro, Catiuxa, no mundo inteiro o licenciamento ambiental para fazer uma marina em Miami, onde os manatis andam do lado dos barcos, leva 3 meses.
Por que nós levamos 12 anos e quando termina está ilegal? É irracionalidade da burocracia. O mundo desenvolvido já aprendeu como fazer. Nós é que insistimos em fazer esse falso dilema. Ah, olha o que a Embratur está dizendo, olha o que o Luigi está dizendo lá da Resorts, que eles querem acabar com o meio ambiente. Esse é o problema do Brasil, esse subdesenvolvimento na discussão. Isso que está sendo dito. Aproveitando o gancho, assim, eu já fui para alguns locais aqui no Nordeste que falam, olha, tá vendo aquela área ali super preservada, estão querendo construir um resort aqui para acabar com tudo. Isso é fato que eu ouço. Então, vamos dar oportunidade para você falar como realmente funciona. Acontece isso mesmo? De fato? É a grande maioria dos negócios assim? Olha, vou lhe dizer sinceramente, duvido realmente que o resort seja motivo de desmatamento. Assim, nós temos inúmeras outras atividades que são muito mais responsáveis desse problema no Brasil do que resorts. Até porque hoje um resort ele tem um dever de ser sustentável. Assim, para nós entrarmos no mercado, a bandeira da sustentabilidade ela é fundamental. E ela não pode ser um simples paliativo, ela deve ser real. Então, acho que esse não é realmente o caminho. Quando a gente fala de prazos, veja bem, quanto mais longo o prazo, isso não significa que quanto melhor o resultado. Ao contrário, os prazos são longos e os resultados são ruins. Esse é o grande problema. Quando demora, tem um resort há 6 anos esperando uma aprovação ambiental, 6 anos. Diga-me se isso é possível para um investidor. Mas diga-me também se isso é possível para o meio ambiente. Isso é ineficiência da máquina. Não é uma questão, demora mais porque somos mais criteriosos. Não, nos Estados Unidos ou na Europa são muito mais criteriosos do que nós somos, mas eles são mais eficientes. O que nós estamos cobrando é isso, são procedimentos eficientes, prazos que respeitem a necessidade do investidor, porque não adianta, é necessário, nós moramos em um país com os maiores juros do mundo. Imagina, 6 anos, o juro correndo de um capital investido em um terreno. Não tem mais nenhum investidor internacional que tenha interesse em investir no turismo a longo prazo. Nenhum. Aonde vamos captar recursos? E só para dar um dado aqui, são micro e pequenas empresas, 52 setores, geram 7,5 milhões, 7 milhões e meio de emprego no país. Se a gente tivesse essa indústria funcionando de verdade, quanto a gente poderia multiplicar esse valor? Tem alguma noção? Olha, você pode dobrar esse número tranquilamente. Não tem limite. Nós estamos a 10, 20, 30% talvez do nosso potencial, ou menos. Nós podemos crescer 20% ao ano. Hoje nós estamos crescendo 3, 4, 5%. A economia às vezes não cresce, mas o turismo cresce 3, 4, 5%. Nós podemos crescer talvez mais de 20%, ou seja, em 4 anos, igual ao juro composto, em 4 anos teremos dobrado o turismo interno e o externo. Aí que tem essa confusão. O Brasil está tão dividido e tão cheio de ideologia que o que está se dizendo é assim, aqui não pode fazer resort, aqui pode. Aqui não pode fazer marina, aqui pode. É o que o investidor internacional e o investidor brasileiro querem, que diga-se onde pode e onde não pode. Nós organizamos... E não se tem essa informação hoje? Em absoluto, mas isso é impossível no Brasil. Absolutamente impossível. A mesma coisa com relação às cidades históricas. Firenze, que é uma cidade, ou partes do sul da Itália, são cidades que têm prédios do ano 1000, 1100, 1200, 1300, muito mais antigos que aqui, conseguem montar dentro desses prédios hotéis. Aqui é muito difícil você conseguir fazer isso. Por causa do tombamento? É quase impossível. Aqui a gente confunde a questão do tombamento. Em Paris eles construíram uma pirâmide de vidro no Louvre. Aqui seria impossível. A gente não entende como administrar a questão do tombamento do patrimônio histórico. Já temos pouco. E aquele pouco que temos, nós o preservamos tanto que cai em pedaços, sinceramente. Porque eu posso falar, moro em Porto Seguro, uma cidade do descobrimento. Se você vê o estado do nosso patrimônio histórico, onde foi descoberto o Brasil, é lamentável. Isso é um outro não problema, dá para né? visitar. Para quem vem fazer um turismo de visitar cidades Isso históricas. se deve a quê? Se deve a um excesso de rigidez. Não pode se fazer nada, não pode se fazer um telhado de vidro, não pode fazer uma parceria com uma empresa privada para fazer a preservação do patrimônio. Não se pode nada, mas ao mesmo tempo não ter recurso para manter esse patrimônio.
Aí o Museu da Costa do Descobrimento é fechado 10 meses por ano, acabou de reabrir agora, depois de anos que estava fechado. Vamos ver quanto tempo permanece aberto. E com pouquíssimos recursos. Então, a gente confunde, a gente não consegue entender uma forma mais atual, mais futurista de administrar esses patrimônios. Eu diria que é irracional, como é irracional o sistema de impostos, o sistema jurídico, de licenciamento, tudo isso é irracional. No final, sabe o que nós temos? Nós temos um país que tem 80% dos crimes de todo o mundo, equivalente a 155 países. Precisa juntar 155 países para ter o número de assassinatos que nós temos no Brasil. Precisa juntar o mundo inteiro e não tem, porque nós temos 80% das ações trabalhistas do mundo aqui no Brasil. Então, nós estamos, ao invés de olhar para as soluções de forma racional, tentar equacionar, o que nós estamos vendo é a deterioração. E o que nós temos que fazer? Reformas. O que o governo atual está fazendo, reforma trabalhista, reforma previdenciária, o próprio Mais Turismo, que é o programa... Que a gente vai explicar daqui a pouco. Todo esse conjunto de reformas, se nós não as fizermos, nós estaremos condenando várias gerações de brasileiros a serem pais, avós, bisavós de gerações que serão fracassadas. Essa decisão é a decisão que o país tem que tomar de racionalidade e de solução de seus problemas e sair dessa adolescência interminável que é a mente política desse país. E a gente tem falado de uma modernização que não afeta apenas um setor para internacional, para resorts. Vamos ver aqui o que diz a respeito do turismo comunitário, que é uma aposta de várias populações tradicionais, como as comunidades de pescadores do litoral brasileiro. Vamos ver o que diz a professora da Universidade Estadual do Ceará, a Luísa Neide Coriolando, que é uma referência nas pesquisas sobre as questões sociais que envolvem o turismo. O turismo comunitário, ele é uma reação, ele é uma resistência a esse turismo convencional, a esse turismo de resort, a este turismo das cadeias hoteleiras, que chegam expropriando as comunidades, destruindo e se apropriando do indevidamente, ou de forma, pode até ter sido comprado, mas de uma forma explorada, de uma forma que sacrifica os nativos, sacrifica as comunidades. Analisar e fazer isso acontecer de forma diferente é que a saída, é que a solução. Por que não pode haver empreendimentos diferenciados, empresas diferenciadas, e por que a gente não pode minimizar os males desse capitalismo que está aí, se a gente não tem outro sistema, a gente está dentro do capitalismo? Eu acho que você é a pessoa que pode responder, né? Eu até estava falando que quando você desenvolve economicamente um país para o turismo, há espaço para um turismo comunitário e para um turismo de resort, por exemplo, que é um turismo mais caro. É possível dialogar ou essa realidade que ela coloca para a gente é fato e é isso que acontece? Não, a realidade que ela coloca, ela é necessária. Nós não podemos ter um turismo unicamente de grandes complexos hoteleiros, tanto que a tendência do turismo mundial, especialmente impulsionado pelas plataformas digitais hoje em dia, ela vai muito mais na direção de um turismo comunitário, de um turismo mais livre, de um turismo de um viajante e não de um turista, que são dois perfis diferentes. O viajante ele quer traçar a rota dele de forma mais livre, por isso ele precisa de apoio tecnológico e de iniciativas comunitárias, como a sua reportagem está mostrando. Então, vai um paralelo um com o outro. Agora, o que precisa entender é que quem está fazendo os investimentos hoje no turismo junto com o governo é também iniciativa privada. Então, não há turismo onde não há transporte. Quem gera os fluxos de transporte, quem trabalha para esses fluxos são muitas vezes as grandes redes hoteleiras, os resorts que facilitam o acesso a vários lugares. Que faz investimento em posto de saúde, em segurança pública, são os grandes resorts também. E isso serve também à comunidade. Então, acho que eu conheço bem o litoral brasileiro, eu diria até muito bem, e tem inúmeros casos de parcerias entre grandes empreendimentos e a comunidade local para respeitar todas as partes desse turismo. Mas isso ainda é o que ela relatou, existe de alguma forma? Olha, eu vejo muito poucos casos, vou dizer realmente em toda a sinceridade, poucos casos de pessoas que têm essa tendência contra esse grande tipo de turismo. Até porque o Brasil tem pouquíssimos complexos turísticos grandes, conta na ponta dos dedos. Nós temos no máximo 70, 75 resorts no país inteiro, que não é nada. A Tunísia tem isso em 100 quilômetros de praia, a gente tem isso em 8.000 quilômetros de praia.
Então, não temos muitos exemplos de um turismo de massa que vem atrapalhar esse tipo de iniciativa. E vou além, hoje não se faz turismo onde não tem cultura. E a cultura vem da população, vem da iniciativa privada, vem do pequeno artesão. Isso é hoje fundamental para o turismo nacional. Agora vamos fazer um pequeno intervalo e o Diálogo Brasil volta daqui a pouco. O Diálogo Brasil está de volta. O nosso tema hoje é o investimento no turismo e a imagem que os estrangeiros têm do Brasil lá fora. E vamos falar um pouco sobre os problemas que vêm junto com o turismo. A nossa produção entrevistou a pesquisadora e consultora em turismo, Lívia Wiesniewski. Eu tenho observado que nos últimos anos, muitos problemas da área do turismo têm sido evidenciados. Questões relacionadas à segurança, à exploração sexual de crianças e a marginalização das comunidades das cidades turísticas. Isso, em parte, é responsabilidade do governo e da iniciativa privada dessas cidades. Por quê? Porque nós temos hoje programas governamentais que atendem e promovem a capacitação, ou pelo menos estimulam a capacitação das comunidades, mas que não atendem a todas as cidades que são potencialmente turísticas e que recebem turistas ao longo do ano. A iniciativa privada, por sua vez, ela precisa entender o papel dessas comunidades e buscar a melhor forma de incluir esses sujeitos que estão muitas vezes desempregados e sabem que a cidade busca pessoas de outras cidades para trabalhar para o turismo. O turismo, sim, ele desenvolve, ele promove a distribuição de renda, mas ele precisa ser repensado de forma a se tornar includente. Quem quer comentar? Bom, esse discurso, eu acho um discurso muito perigoso, né? Porque nós temos um ambiente de negócios muito ruim no Brasil e se acusa indiretamente nesse discurso de dizer, olha, precisa ser um negócio mais includente e tal, etc. É como se o empresário, e eu sou o governo, o empresário devesse fazer a parte do governo. Eu acho que tem um problema sério aí, né? Eu acho que o empresário tem interesse nisso e faz isso na medida do possível. Mas a questão é a ineficiência geral da economia, do Estado como um todo, de todo um ambiente que gera custos, custos e custos. É evidente que o empresário ele quer capacitar, e na verdade ele capacita, a grande capacitação no turismo no Brasil, que é em parte feita pelo governo, que é feita por vários tipos de instituições como o SENAC, como o SENAI, etc., ou mesmo o SEBRAE, no final é feita pelos empresários que têm que ensinar tudo às pessoas, porque o próprio sistema de ensino não prepara as pessoas. Há uma compensação enorme na área produtiva. Então eu acho esse discurso penoso sobre as coisas muito irrealista, muito genérico. É como se se remetesse ao empreendedor que tem todo um conjunto de dificuldades para operar no um dos 3 piores do planeta em ambiente de negócio. Né? Tem Botsuana e 2 outros que são piores que o Brasil para montar um negócio em turismo. E aí se empurra isso como se isso também fosse responsabilidade do empresário. Eu, como governo, não aceito isso, porque isso está equivocado. Isso é disfuncional. Esse discurso ele não ajuda a construir a relação produtiva entre Estado, inclusão, que é através de mercado, de eficiência, que nós estamos falando aqui o tempo inteiro, é que se isso não for eficiente, se essa roda não girar sob a luz da eficiência, fica só no discurso. Esse discurso eterno, né, da expectativa de que as coisas se solucionem num passe de mágica. Nós precisamos de racionalidade, é isso que nós precisamos. Luiz, você quer comentar também? Claro, com certeza, até porque eu acho que a inclusão social é um papel fundamental do empresário, mas ele acontece. Né? Não posso falar por todos os empresários, mas eu sei que dentro do segmento do turismo, especialmente os resorts, ele tem um grande papel de inclusão social. Porque um resort, ele vive, como todas as empresas, uma empresa é um grupo de pessoas, é um grupo de colaboradores. Agora, um resort que não tem um grupo de colaboradores que está felizes de trabalhar, que está bem para trabalhar, ele não vai poder cumprir o próprio papel.
E cada diretor-geral de resort sabe disso. Então, nós temos o dever de incluir dentro do nosso projeto empresarial também as famílias dos colaboradores, as crianças dos colaboradores. E nós temos inúmeros planos sociais, além dos planos do governo, que faz a responsabilidade de um resort uma responsabilidade social e ambiental da região que envolve a implantação do resort. Então, isso, de fato, em si já está acontecendo. Poderia ser mais? Poderia. Só que, muitas vezes, esses resorts são implantados em regiões carentes. Acontece que temos uma enorme cobrança do poder público municipal. Por quê? Ajuda na construção de posto de saúde, ajuda na construção de segurança, paga as viaturas da polícia militar, paga por empresários, paga a segurança pública. E, por outro lado, uma população carente que fala, mas qual é a contrapartida que você está dando? Então, nós pagamos impostos, temos uma contrapartida de parceria pública, muitas vezes com o município, geramos empregos, fazemos todo o treinamento profissional, a capacitação profissional dos colaboradores e vários projetos paralelos. Só que é um excesso de cobrança de todos os lados. E isso está sufocando, sinceramente, o empresariado que não sabe mais. Qualquer coisa fácil é sempre o vilão. Né? O Vinícius falou aqui de ambiente de negócios, que o Brasil é um lugar ruim. O que fazer para atrair mais empresas? E é isso mesmo? É um ambiente de negócio muito complicado aqui? Ele é muito complicado. É um assunto complexo, mas só para te dar alguns exemplos. O primeiro é que nós não temos nenhuma segurança jurídica. Hoje você vai lá, como recebi agora, há poucos meses atrás, um convite do governo de Maceió, diz, nós temos várias áreas para implementação do resort, venha visitar, tudo mais. Perfeito, vamos visitar. São áreas lindíssimas de praia, tudo. Sabe o que vai acontecer? Você faz um resort em uma dessas praias maravilhosas, 2 meses depois que você faz o encerramento, inicia a ter bolsões de favelas em volta. E ninguém tira. Ninguém cuida, todo mundo observa o resort, mas automaticamente a gente gera em volta, não temos a garantia do que vai acontecer em volta. E isso acontece em inúmeros resorts. E depois acaba se culpando o resort por desmatamento, mas tudo o que acontece em volta que é fora da lei, não tem nenhum respaldo quanto a isso. Agora, a gente entende que existe uma contrapartida, mas uma empresa privada, ela não pode ter essa responsabilidade se o poder público não abraça, de fato, o projeto até o final. E não só no início, porque está feliz dos primeiros milhões que eles vão investir dentro da região. Uhum. Então, todos esses problemas, eles acabam sufocando um pouquinho não, o investidor, que hoje nós estamos vendo, inclusive, que os investidores estrangeiros não estão mais investindo em projetos a longo prazo, só estão investindo em projetos já existentes e consolidados. Mas quantos temos? Mas a economia brasileira está precisando de investimento na fonte. Não estamos precisando só de investimento no que já está consolidado, pronto para vender. O quê? Vamos vender o que temos de bom, então, para os estrangeiros e aí vai sobrar o quê para nós? E para contribuir com o debate, a nossa equipe ouviu o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Regional, aqui do Distrito Federal, o Rodrigo Freire. Para ele, o Brasil precisa investir mais em preservação e segurança para ser bem visto e mais bem visitado pelos estrangeiros. O Brasil precisa ver o turismo como um investimento e não como gasto. Na verdade, a gente tem hoje o maior litoral com potencial turístico do mundo e às vezes a gente perde em turismo para países pequenos como Cuba. Cuba tem mais turistas do que o Brasil inteiro. Então, acho que a gente precisa valorizar e proteger mais o nosso meio ambiente, nossas praias. A gente precisa valorizar nossa gastronomia. Acho que o maior marketing que o Brasil pode dar para o turismo é trabalhar a segurança pública. É muito triste a gente ver praticamente todas as capitais, principais capitais do Nordeste e algumas capitais aqui do Centro-Oeste, na lista das 50 cidades mais perigosas do mundo em relação ao homicídio. Então, acho que o governo tem um desafio muito grande. Isso é um problema que a gente vive no país inteiro, que não afeta só o turismo, mas de alguma forma atrapalha, sim? Bom, nós somos um país que eu acho que está se olhando no espelho e vê coisas assim fora da curva. Nós temos hoje 80% dos assassinatos no mundo. Nós temos 80% das ações trabalhistas. Nós temos o maior custo de impostos no planeta sem contrapartida. E nós temos o maior custo de rodar a dívida pública. O juro cobrado sobre a dívida do governo aumenta o déficit público em 800 bilhões por ano.
além do déficit de 159 ou 139, o déficit operacional. E isso transforma o ambiente brasileiro num ambiente com muita dificuldade de você imaginar soluções que não passem por mais crescimento econômico. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos com essas âncoras. Paradoxalmente, se imaginaria que com esses índices o mundo inteiro olhasse mal para o Brasil. Não é verdade. O Brasil foi votado agora pela revista Condé Nast Traveler, que é do mesmo grupo da Vogue, uma revista de altíssimo luxo planetário de turismo, como o país mais lindo do mundo. A CNN nos votou agora como o povo mais cool, ou seja, mais legal, mais bacana do planeta. A BBC votou no Brasil em coisas de gastronomia como topo do mundo. Quer dizer, é uma dissintonia entre o que nós podemos e como nos percebem, né, e como acontece na prática. O destino mais desejado nas Américas, depois dos Estados Unidos, que é um volume absurdo, é o Brasil. É a maior marca de toda a América Latina. Mas a conversão em turismo deixa a desejar. E aí tem uma série de fatores que fazem com que isso aconteça. O turismo perde por conta da falta de mais oferta de produto qualificado, inclusive de brasileiros que vão para o exterior, porque aqui não se pode fazer um resort ou um hotel daquele que ele viaja lá fora, da cidade histórica que é Cartagena de las Índias, ou que é Cusco, ou das marinas que ele vê em Miami. Tudo aquilo que não pode fazer no Brasil, pela insegurança jurídica, o brasileiro vai lá fora. Então aí nós já perdemos, porque gastamos 20 bilhões de dólares lá fora e entra 7, perdemos 13. Nós devíamos estar ganhando essa diferença, né? Então, esse conjunto, a percepção de insegurança atrapalha, não do ponto de vista estatístico. Do ponto de vista estatístico, o Brasil não é visto como mais inseguro surpreendente do que a Colômbia. Claro. Mas a Colômbia tem uma memória de Pablo Escobar ainda, mudou, mas ainda tem, de Medellín. O Peru também tem. Esses países ainda têm imagens que o Brasil tem em alguns aspectos. Na média, é melhor. Nós perdemos para a Argentina, né? Que está crescendo o turismo muito nos últimos anos, que tomou decisões de liberalização e abertura, que nós estamos também caminhando aqui com vistos eletrônicos, essas coisas todas. Mas nós temos coisas que nós estamos fazendo aqui que nos atrapalham, né? É muito feito por nós o conjunto de limitações que nós inventamos. Mas só um detalhe que, por mais incrível que pareça, a gente fala muito dessa questão da segurança. É óbvio que para qualquer pessoa, segurança significa afastar turistas. Mas dentro da indústria do turismo não é o caso. Isso foi, inclusive, um discurso do presidente da Thomas Cook alguns meses atrás, que vem se repetindo, assim, países perigosos não são automaticamente países onde não tem turismo. Exemplo, a Turquia, onde teve um golpe de Estado na Turquia, cioè, não menos do que isso, realmente, e continua com 40 milhões de turistas por ano. Mas o fato é que se a gente também tivesse um ambiente de segurança melhor no Brasil, a realidade poderia também ser outra, né? Sim, não tenha dúvida, não estou defendendo a insegurança, isso não. Só para dizer que a gente muitas vezes se esconde através dessa questão, temos dificuldade porque não tem segurança. Claro, a segurança ela deve melhorar como muitas outras coisas no Brasil, mas ela não é o elemento que define que temos... Claro, não tira ninguém em Copacabana, então. E você não consegue um metro quadrado de praia em Copacabana, é a praia mais perigosa do Brasil, talvez. E está lotada. Então, o comportamento do ser humano ele é um pouco estranho nesse ponto de vista. Então, vamos tentar entender qual é a imagem que o Brasil tem no exterior? Então, a violência não está atrapalhando? A gente já falou das questões estruturais que atrapalham, mas que imagem é essa que tem o Brasil que pode atrapalhar ou não? O que a gente pode falar dessa imagem que se tem lá fora da gente? Na verdade, é um conjunto e em direção a esse conjunto nós estamos trabalhando, né? Nós estamos liberando os vistos, por exemplo, pedir visto para americano, para canadense, para japonês, para australiano, nós estamos pedindo visto e fazendo com que os americanos tivessem, lá não sei quantos counties ou municípios eles têm, mas nós tínhamos 10 consulados, tínhamos 7, tínhamos 10. Nós estávamos exigindo que eles fossem fisicamente. Agora nós vamos ter o visto eletrônico. Então esse é o tipo de barreira que vai ajudar. Por óbvio. Vamos falar disso, mas antes de imagem, por exemplo, a gente falou de segurança. Aí tinha a questão política, crise política e econômica que a gente está vivendo. A gente citou no começo do programa a questão sanitária, aquele problema de zika, de dengue. Mas... Isso tudo é o que a gente acha que eles pensam? Não, mas eles não pensam nisso. Eles não pensam nada. Não existe a imagem do Brasil lá fora.
É isso que precisa entender. A gente não está... Sim. Você vai em qualquer agência de viagem no exterior, não estamos nas prateleiras do agente de viagem. Nós não estamos fisicamente. Não se fala do Brasil. Nós precisamos de investimentos lá fora para vender o Brasil. Nós não estamos viajando para investir. Nós não temos verba para investir. Então, o que as pessoas, na hora de escolher uma viagem, qualquer proposta, seja ela online ou offline, uma agência de viagem, o Brasil não aparece nas 3 ou nas 5 primeiras propostas. Ninguém te vende. Por falta de divulgação. Não te vende, ninguém te vende. As informações que você falou é o que circula na mídia, mas de fato a gente não vende o Brasil. Esse conjunto, talvez o item principal seja a divulgação, e hoje a condição da Embratur de investimento é muito ruim. E nós estamos com um projeto de lei na Câmara Federal na expectativa de chegarmos ao patamar dos nossos vizinhos, que investem 5, 6, 7, ou no caso do México, 20 vezes mais. O México investe 450 milhões de dólares por ano. Nós, ano passado, foi 17, esse ano vai ser menos, milhões de dólares em promoção. Isso inclui a participação em feiras internacionais, empresas de relações públicas. Nós geramos, por exemplo, ano passado, 2.500 notícias positivas no exterior com nossas empresas de RP. Esse ano nós ficamos numa situação financeira mais difícil em função do governo anterior que repetiu agora. Nós geramos 17 notícias positivas. 17? Sim, porque não tínhamos contrato das empresas de relações públicas. Né? Então, essa montagem de uma estratégia lá fora é o que está previsto no projeto de lei. Mas por isso que eu falei das 3 coisas juntos. É o projeto de lei que cria a agência Embratur com recursos para competir com os competidores, para colocar o Brasil no topo. Também é a abertura das aéreas que está no mesmo PL. Vamos fazer o seguinte, e a gente vai trazer os detalhes disso. Então, vamos fazer um rápido intervalo e aí a gente volta já para trazer os detalhes dessa proposta que ele está dizendo, que está tramitando lá no Congresso. A gente volta já. O Diálogo Brasil está de volta e hoje a gente fala sobre os investimentos do Brasil no turismo e a imagem do Brasil no exterior. E no bloco anterior eu prometi que a gente ia falar de uns projetos de lei que estão tramitando no Congresso e eu queria que você explicasse que projetos são esses e o que eles propõem para melhorar o turismo no Brasil. Bom, existe no governo a ideia de um conjunto de grandes reformas. Previdência, política, administrativa, tributária e a previdência, que já está sendo discutida, a trabalhista, que já foi. Mas há necessidade também de reformas nos setores, são as reformas setoriais. Nós temos necessidade de uma reforma para dar competitividade ao turismo brasileiro, porque nós temos um dos piores ambientes de negócio. Então, o ministro Marcos Beltrão, no Ministério, junto conosco, Embratur, com o Trade, Conselho Nacional do Turismo, Plano Nacional do Turismo, todos juntos, estamos propondo, mediante esse programa Mais Turismo, um conjunto importantíssimo de mudanças nesse ambiente de negócios em fases. Já está dentro desse conjunto a mudança na Lei Geral do Turismo, esse negócio da portaria do SPU que permite aos estados e municípios solicitarem áreas para desenvolver ao Ministério do Turismo, em parceria com o SPU, mas ao Ministério do Turismo, áreas especiais de interesse turístico. Tem aí a questão dos vistos, que não está no PL, no projeto de lei da Embratur, mas já está numa portaria conjunta. Seria aquele visto eletrônico que você tinha comentado? O visto eletrônico para esses países que são países grandes emissores como os Estados Unidos e que poderão ter acesso a esse... Sairia em 48 horas, né? Uma coisa em 48 horas muito diferente de você ter que estar nos Estados Unidos e ter que ir a um consulado. Então é uma evolução importantíssima. Deslocamento. Ocorre esse ano e isso é uma barreira artificial que, veja bem, o americano está lá, ele pode ir à Europa sem visto. Ele pode ir ao Caribe sem visto. E vir ao Brasil com visto já é um problema. Agora, sem visto eletrônico, muito mais difícil. Né? Isso nós estamos mudando, evoluindo. E no projeto de lei que envolve a Embratur, a transformação em uma agência tipo uma Apex, né, no modelo de serviço social autônomo, que dá flexibilidade para parcerias público-privadas, ainda que no âmbito da Lei 866, mas tem outra configuração jurídica semelhante à Apex, que tem dado certo, que é fruto do SEBRAE, né? E que permitiria não só flexibilidade, mas como recursos
fora dos recursos orçamentários do governo que estão contingenciados. Pois nós estamos numa situação difícil. E também nesse PL a abertura do capital das aéreas. Então, se você somar apenas esses 3 elementos, que é recursos para promoção, liberdade para a instituição criar essas parcerias com a iniciativa privada, que todos os outros países do mundo estão fazendo já há mais tempo que nós. Tirando esses vistos para esse país, que é o começo, haverão outros esforços nessa direção, China, Índia, Oriente Médio, e a internacionalização do capital das aéreas, nós ganhamos eficiência na cadeia produtiva. Aí sim, nós estaremos cumprindo a metade da solução dos problemas. A outra metade está no ambiente de negócio que o Mais Turismo trata e que, por exemplo, agora nós estamos aí com o grupo da Disney discutindo investir no Brasil. Mas como os parques temáticos brasileiros pagam 120% de imposto no equipamento. Na China tem 3 Disneys, no Brasil não tem nenhuma. E os nossos pagam impostos caríssimos para montar o mesmo equipamento que lá no exterior não paga nada. Então, essas mudanças, o Mais Turismo começa a tocar por aqui. O Ministério do Meio Ambiente abrindo os parques naturais, discussões para melhorar o ambiente de negócios também do lado das cidades históricas, marinas, portos turísticos. Começamos nessa direção. Nós, na Embratur, o que é importante para nós, sobremaneira, é transformarmos a Embratur numa agência, isso está num PL e deve ser votado aí nas próximas semanas. O Luigi apoia esse projeto, claro. E também vê de forma positiva. No bloco anterior você falou que o Brasil nem está nas prateleiras quando se vai comprar pacotes de turismo no exterior. Uma ação como essa que pode flexibilizar, segundo diz aqui o nosso amigo Vinícius, de fato pode mudar essa realidade? O Brasil pode ficar mais facilmente na prateleira? Pode e deve mudar essa realidade. O empresário do ramo do turismo brasileiro, ele não tem como enfrentar o mercado internacional sozinho. Ele no nacional consegue até ainda se virar. Mas falando em internacional, ele precisa do apoio da Embratur. É imprescindível para ele. A Embratur ele faz a ponte entre os nossos produtos turísticos, entre o Brasil e o mercado internacional. Ele favorece os vistos, ele abre as portas para o empresário brasileiro poder fazer negócio lá fora. Se a gente vai sozinho, é um peso totalmente diferente, ínfimo inclusive, do que irmos juntos para Miami, ou para Paris, ou para Berlim, para abrir o mercado nacional de um país. Mas há críticas, né? A CNI eu acho que criticou, algumas outras entidades também que apoiam junto com a CNI criticaram. Essas críticas de que o projeto não seria assim tão bom, como é que o senhor responde? Corporativismo. A reação típica dentro da democracia brasileira, a democracia corporativa, é essa, né? As maiores reações são as corporativas, né? Porque naquele momento se buscava participar de um bolo de recursos que é cobrado na área de serviços sociais autônomos, uma parcela disso iria para esse movimento, que não vai mais justamente por conta dessa resistência. Então, o Brasil é um país assim. Todo mundo acha que tudo tem que mudar, desde que... Não mexa comigo. Não mexa comigo, né? O tal do migo, né? Então, fica difícil, né? Porque é uma dança sem ninguém dar passo para frente. Mas, por exemplo, dá um exemplo, então, concreto do que mudaria da ação da Embratur quando ela se transformasse numa agência. Bom, ela sai do limite orçamentário, inclusive do teto de gastos, e sai desse contingenciamento. Ela teria um orçamento separado, à parte, nesse caso das loterias e de um conjunto de emendas que tem lá. Recentemente seria do SEBRAE, de uma parcela do SEBRAE que está dentro de uma lei de 90, que confere 3 bilhões e 200 mais ou menos por ano, e se propôs isso, que teve essa reação corporativa, né? Eu mesmo fui diretor do SEBRAE há 15 anos, e no tempo que eu estive no SEBRAE, eu não vi problema nenhum como diretor técnico ter visto a APEC sair de gerência da minha diretoria e se transformado no que foi, porque essa ideia, criar instituições fortes no mercado brasileiro. Me surpreendeu a reação, mas ela já está superada, nós já temos um convênio com o SEBRAE e o SEBRAE vai repassar recursos para a agência no valor de 60 milhões por ano e vai gastar 40 milhões com apoio a essas atividades. Então, essa é uma solução que foi negociada. Mas cargos e salários, condições de abrir escritório no exterior, nós não podemos, parcerias com a iniciativa privada, a autarquia não é permitido. Ela está amarrada e ela teria condições semelhantes à Apex, que está indo muito bem, né? Com muito mais recursos, a Apex, do que a própria Embratur terá nesse momento, que é suficiente para a Embratur fazer a transformação, mas lá na frente não vai precisar de mais. O que é importante?
Nenhuma instituição brasileira retorna tão rapidamente o recurso investido quanto a Embratur. A Embratur, se for fazer uma campanha de verão na Argentina, em 3 meses o dinheiro está de volta vezes 20 vezes. E o que fica lá? Imagem que agrega em toda a produção nacional. Quando melhora a imagem do país no exterior, e isso o México faz muito bem, gastando 450 milhões de dólares, nós gastamos 17 no ano passado, você agrega valor a toda a produção, ao suco de laranja, ao café, ao sapato, a tudo que se produz, melhora a imagem, que os franceses fazem, os espanhóis fazem, os americanos fazem, e nós estamos deixando de fazer. Nós temos que entender que esse caminho do turismo, de geração de emprego, de proposta de imagem do Brasil no exterior e da importância do turismo no planeta hoje, não tem volta. O Japão, que é o Japão, abriu agora cassinos. Abriu para cassinos. O Japão, que é o Japão, que é um país de maior concentração industrial de alta tecnologia do mundo, disputando com a Alemanha, né, per capita, tinha 20 milhões de turistas. Está buscando 40 milhões. Por quê? Emprego, emprego e emprego. A indústria vai desempregar. O turismo vai empregar. Se o Brasil não entender esse movimento, nós estaremos de novo, né, eu diria, contribuindo para o eterno atraso desta nação, porque cada um continua pensando no seu pedaço, no seu umbigo. Luigi, um dos pontos que ele tocou foi a abertura do capital das empresas aéreas. E um dos problemas que a gente tem no Brasil, me corrija se eu estiver errado, é a nossa conectividade aérea. São poucas empresas, a malha não é bem servida. Isso também é um entrave, queria que você falasse sobre isso. E a sua opinião sobre essa abertura de capital? Olha, eu sou a favor da abertura de capital. Eu acho que nós precisamos abrir não só capital, quanto precisamos mudar a mentalidade quanto ao conceito de competitividade e de concorrência. Ele é saudável para uma economia de mercado, fechada em si mesmo, tentando se proteger constantemente, não só dos capitais estrangeiros, mas do próprio crescimento do país. É uma economia que não cresce. Então, a competitividade é fundamental, concorrência é saudável para o mercado. A gente costuma dizer na hotelaria, né, todo mundo gostaria de ser o único hotel da cidade, mas se fosse só ele estaria fechando. Por que o hotel abre do lado de outros hotéis? Né? Que nem padaria, abre do lado de outra padaria. É porque tem clientes para aquele produto e esse produto ele vai crescendo. Então, isso que deve acontecer também no Brasil a grandes escalas. Então, essa abertura de capital é, ao meu ver, muito bem-vinda, até porque nós estamos precisando de dinheiro limpo, de oxígeno dentro da nossa economia. Essa abertura poderia trazer. Essa vinda de estrangeiros para cá, 6,6 milhões no ano passado, a gente teve uma ajuda aí dos eventos esportivos. Olimpíada, Copa do Mundo, né? E que estava fácil ali, como você falou, na prateleira para os estrangeiros virem para cá. Exato. E agora, o que a gente tem de atrativo para aumentar esse número? Porque esse número cresceu com esses jogos, né? Sim, mas esses números, inclusive, nós perdemos 2 oportunidades únicas na história do turismo brasileiro. Copa do Mundo e Olimpíadas não geraram o resultado que deveria ter gerado. E onde foi o erro? Não, mas nós não fazemos, nós não trabalhamos o produto antes, durante e especialmente depois. Nós achamos que depois ia ser em piloto automático. E isso foi o grande erro. Nós perdemos o lance de manter a marca Brasil viva no mundo pelos próximos 2, 3 anos após esses grandes eventos. Por quê? Por falta de posicionamento do produto Brasil no exterior. Então, esse é um dos grandes problemas hoje. Eu reconheço os problemas de infraestrutura, concordo que a malha aérea deveria ser mais econômica, deveria ser mais flexível, precisamos provavelmente de uma low cost que venha mexer um pouquinho no bolso do viajante para que ele possa viajar com mais flexibilidade. O custo mais baixo das empresas aéreas. Exato. Né? Mas, veja bem, hoje 6,6 milhões é um número ridículo. Assim, é menos do que faz uma cidade como Londres, Barcelona, Veneza. São cidades que fazem dezenas de milhões e nós, com um país desse tamanho, não conseguimos superar esse limite de 5, 6 milhões por ano. Então, é um número extremamente baixo. Hoje o mercado do turismo ele é sustentado praticamente pelo turismo nacional e sabemos quanto isso é perigoso. Isso me preocupa. E por que é perigoso? É perigoso porque nós não temos uma economia estável. Nós estamos na América Latina, o Brasil não é diferente dos outros países, com ciclos econômicos muito altos e baixos. Uma economia mais estável não geraria essa preocupação em você? Não.
Não geraria. E mais tem o déficit aí, porque nós gastamos perto de 20 bilhões lá fora e arrecadamos 7. Exato. Então, no turismo, não é só trazer gente de fora, mas melhorar o investimento interno para que o brasileiro opte por viajar, buscando aquilo que ele busca lá fora. E esse é o cinismo do modelo, porque mesmo aqueles que atrapalham a instalação de um modelo competitivo de turismo no Brasil, e eu falo aqui resorts, marinas, portos turísticos, cidades históricas e parques naturais, quando viajam para o exterior, batem palma. E quando vêm aqui atuar, travam tudo, como alguns desses depoimentos. Eu queria ser muito respeitoso com o que está por trás de alguns depoimentos que foram feitos aqui, nesse programa, por as pessoas que foram gravadas. Você percebe que por trás existe um sentimento anti-negócio. Anti-negócio. Como se o negócio fosse vil, mal e que tivesse que ser controlado. Mas já está controlado. Os negócios estão amarrados. E se nós não criarmos mais negócios, mais empresas para gerarmos mais empregos e mais impostos, nós não teremos alternativa. Nós empobreceremos. Nós continuaremos achando, e nós conseguimos reformas importantes, no caso da reforma trabalhista, porque nós temos 80% das ações trabalhistas do planeta. Veja as loucuras, 80%. Você vê que há uma deformação de premissas e divisão no Brasil que impede o raciocínio lógico. O raciocínio lógico é criar condições para que os negócios possam se estabelecer com segurança jurídica, ter impostos normais, e nós conseguimos isso através do Simples para a pequena empresa, foi um grande progresso. É possível, nós já fizemos isso. Criar condições para que as empresas poupem e invistam. O Brasil poupa 14% do produto interno bruto e investe 14%. Se ele quiser mais, tem que buscar lá fora. Não tem internamente. Não é possível, nenhum de nós aqui, os telespectadores que estão nos ouvindo, poupar. E a poupança nacional, ela vem do indivíduo que fica no banco. Ninguém consegue poupar. Por quê? Porque o país é muito ineficiente. E essa ineficiência acaba atrapalhando o turismo. Não roda, e as pessoas não entenderam ainda que tudo isso tem, no mínimo, uma necessidade, uma saída, que é a empresa poder se desenvolver e a economia poder se desenvolver. E nas palavras, para deixar claro, existe um pano de fundo contra o negócio, contra a empresa no Brasil, que precisa ser removido. Esse sentimento negativo a uma necessidade que a única saída que os países têm é desenvolver empresas, negócios. Luigi. O Brasil só não sofreu mais esses últimos 2 anos porque viajar caiu na necessidade do brasileiro. Porque nesses períodos de crise, de corte de orçamento, até 3, 4 anos atrás, a viagem teria sido uma das prioridades de corte. Como, sei lá, sair num restaurante ou outro tipo de despesa de lazer. Hoje a viagem é considerada uma necessidade para o brasileiro. Tá? Ele não coloca a viagem como primeiro corte, ele vai cortar outros tipos de gasto de lazer, mas ele precisa viajar, ele continua viajando. Por sorte, eu diria, graças a Deus, os hábitos de consumo dos brasileiros levaram a viagem, o turismo, dentro de uma necessidade de viver. A gente vai acompanhar agora mais uma colaboração, né, para o nosso debate aqui. A gastronomia e a hotelaria têm sido um chamariz para os turistas estrangeiros e também para os brasileiros. E para o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, Alexandre Sampaio, a saída para a crise pode estar em investimentos nessas áreas. E ele mandou para a gente um vídeo pelo celular. Vamos ouvir. Nos próximos anos, eu acho que a hotelaria tem um potencial para o desenvolvimento, não só para o crescimento da economia, como também para o resgate e a saída do momento muito ruim que nós estamos vivendo. A gastronomia segue semelhante percurso. O grande ícone do turismo brasileiro tende a crescer nos próximos anos. Gastronomia, aliás, é um forte do Brasil, né? Que são diversas. Sim. Diversos tipos de comida que a gente tem. Isso atrai turista? Sim, atrai. Além da diversidade da gastronomia, do lado exótico, do lado tropical, as nossas frutas que não se encontram muito em outros países do mundo, é um tipo de gastronomia que agrada a todo mundo. Essa é a grande vantagem, né? Comparada à Ásia, por exemplo, claro, a gastronomia asiática é fantástica, mas ela já tem um efeito um pouco, tem quem gosta, tem quem não gosta. Agora, não tem quem não gosta da gastronomia brasileira. Ela é perfumada, ela é colorida. E nesse setor falta investimento? Você sabe me dizer?
Olha, ela está crescendo muito, o desejo para a gastronomia está crescendo muito. Eu diria que é um dos pilares em cima dos quais precisa trabalhar nesse momento. Dentro de uma divulgação de um destino turístico ou de um empreendimento turístico, a gastronomia hoje não pode de forma alguma ser esquecida. Ela mudou de forma, né? Especialmente com todos esses programas televisivos, né, que a gente assiste, então ela está envolvendo muito o consumidor. Estamos falando de uma gastronomia até participativa, né, do hóspede, né, do cliente, e não só uma gastronomia onde ele é espectador do prato. Olha, o programa infelizmente está terminando, porque ainda tinha muito assunto aqui para a gente falar, até deixou de fora de falar de infraestrutura, mais especificamente, e mão de obra, que é uma das coisas, né, que também devem ser melhoradas no turismo. Mas a gente vai voltar a conversar numa outra oportunidade, porque descobrimos aqui o quão importante é o turismo para o Brasil, né? Então, vou agradecer a presença de vocês. Muito obrigada ao Vinícius Lumertz, que é o presidente da Embratur, e ao Luiz Rotuno, que é o presidente da Associação Brasileira dos Resorts aqui do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada pela participação de vocês e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. O Diálogo Brasil termina aqui. Eu agradeço o presidente da Embratur, Vinícius Lumertz, e o presidente da Associação Brasileira de Resorts, Luiz Rotuno. Muito obrigada pela participação de vocês, mais uma vez. Muito obrigado. E se você quiser saber mais sobre o Diálogo Brasil, entre no site da TV Brasil. Na segunda que vem, o Diálogo Brasil está de volta às 10 da noite. Até lá!